E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez com um convidado aqui na Alu, Douglas Carvalho. Como é que você está, meu caro? Muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Pedro Santana. Se você me conhece, eu também sou o Pedro Santana. Meu nome não muda. Caso você conheça ou não, você está assistindo um pouquinho sobre o Alu Invest. E hoje decidimos trazer, para nos conhecer presencialmente, o Douglas, que é também conhecido como imigrante investidor. Ele que ensina brasileiros que estão fora do Brasil a fazer os seus investimentos. Tem mais de 500 alunos e é uma das pessoas que já indica o Alu Invest como uma das alternativas de investimento também para os seus investidores formarem uma posição na renda fixa e uma rentabilidade maior. Então seja muito bem-vindo, meu cara. Muito obrigado, muito legal, muito obrigado pelo convite aí. Obrigado pro Bruno também, que foi o que me convidou. Mas são 500 alunos atualmente, mas já passaram aí 15 mil. Aí, ó, mais de 15 mil alunos nessa jornada. Eu queria, inclusive, começar falando sobre essa jornada. Me conta quem é Douglas, quem é investidor imigrante, como é que uma coisa chegou até a outra. Cara, eu comecei a investir na faculdade. Em 2006, eu faço uma aula de mercado de capitais e começo a gostar desse conteúdo. E aí eu vou seguindo, vou tentar encurtar a história. Mas eu vou começando a investir. E em 2008, eu era professor de inglês. Eu também. Você também? Que legal. Curiosamente. E o Gilbert, que é nosso VP de marketing. Então, eu conheci ele falou também. Aí eu dava aula de inglês, gostava já do ramo de educação, mas eu estava fazendo administração de empresas. E aí eu tive a oportunidade de comprar a escola que eu trabalhava. E uma parte dessa grana também já foi com dinheiro proveniente dos investimentos, então foi um primeiro sucesso. E, enfim, eu começo a montar pequenas turmas para dar aula do que eu gostava, era um assunto que eu gostava. Então, eu tive algumas oportunidades ali de ensinar umas pessoas e depois eu acabei criando esse grupo. E aí eu vou sendo chamado para dar aula aqui, dar aula lá, dar uma participação aqui, fazer uma palestra lá. E faço isso de 2010 até 2020. Puta, tem um tempo então, né? Fiz um tempo. Não era profissionalizado assim, desse jeito, né? Eu tinha a minha escola, eu fazia ali os meus trabalhos e de vez em quando eu montava turmas. Mas então você entendi isso, você acreditava que a sua carreira era professor de inglês, depois dono de escola e essa parte de investimento era mais um lazer que te dava alguma remuneração? Era um lazer que de vez em quando eu juntava uma galera interessada e acabava virando uma grana extra. Não era carreira. Eu até tentei, em 2011, abrir um próprio escritório de investimento com um amigo meu, mas por motivos aleatórios ali do destino não deu certo e bola pra frente. Mas sempre fiquei. E aí eu tava fazendo, né? Fazia esses eventos, fazia lá na cidade de onde eu sou, de Bragança Paulista, fazia em região, e tava tudo indo muito bem. Mas aí vem a pandemia. E aí, na pandemia, eu tinha 2 escolas na época, as 2 escolas fecharam obrigatoriamente, a outra escola, uma delas eu não podia nem ir na cidade, porque meu carro era da placa de fora, então eu não conseguia nem entrar. Barreira sanitária, né? Você lembra? E aí cara, não podia nem entrar na minha escola. E a da minha cidade de Bragança, eu fechei, não tinha como abrir. A gente até lançou o curso online e tal, mas o povo, não sei se você lembra, mas o pensamento de aprender online, né? Nossa, não existia. O que eu vi aqui muita gente fazendo reunião online, que para mim hoje é uma coisa natural e para o mundo também, naquela época não tinha. Não, eu prefiro fazer o presencial. E aí eu tive 70% de evasão em 2 semanas. Ou seja, antes de acabar o mês de abril, eu estava em Poços de Caldas, estava em Minas, passeando, estava viajando. E eu lembro que do quarto do hotel, eu digitei uma carta, né, eletrônica que eu mandei nos grupos dos alunos. Falei, nossa escola vai fechar por motivos tal, maiores, blá, blá, blá. Não temos ideia de quando vai abrir, vamos tentar procurar soluções. E assim, eu fui até rápido. Em 1 semana eu coloquei o curso online no ar. Peguei lá os aplicativos. Eu lembro que eu passei fio no meio da escola lá porque o Wi-Fi ele, em algumas salas era mais fraco. Então, fiz de tudo para poder valer. Mas a escola foi obrigada a fechar. Na época, qual era o tamanho da escola, assim? Me dá uma ordem de grandeza. Não, ela era uma escola grande. Quando eu estava lá, tinha grande, né? Ela tinha umas 6 salas. Hoje a gente tem salas maiores, mas a gente tem 3 andares. É uma escola relativamente grande. Quantos alunos, mais ou menos? Hoje a gente tem menos. Hoje a gente deve estar com 150 alunos. Eu cheguei a ter 400 alunos. Mas hoje, depois da pandemia, a gente caiu pra caramba. Eu cheguei a 60, 50 alunos. E aí eu decidi fazer
tudo bem, vou sair disso aqui, mas eu decidi fazer na volta. Como a gente não tinha como competir com preço online, então eu meio que gourmetizei o inglês. Então eu fiz um valor mais caro e trabalho com menos alunos, mas com uma sala menor, um aprendizado menor. Então meu prédio acaba sendo até grande demais. Famoso semi-private. Isso. Aí a gente acabou reduzindo, aumentando isso daí, então com um ticket maior, a gente tem menos alunos, uma qualidade melhor, uma entrega melhor. Entendi. E aí eu acabo ficando com o prédio até ocioso, não uso todas as salas. Mas enfim, e aí, como fechou, eu fui para casa e fazia um ano que eu morava numa casa e ela é uma casa que tinha um andar superior, onde quem construiu, acho que fez para ser um escritório. Só que ali só tinha caixa da minha mudança, que eu não tinha usado ainda, né? E aí eu lembro que eu falava pra Amanda, minha esposa, ela falava assim, onde você vai? Eu falei, eu vou lá em cima. O que você vai fazer lá em cima? Eu vou trabalhar. Mas o que você vai fazer lá em cima? Eu falei, não sei, eu vou trabalhar. Porque eu não tinha o que fazer, né? E aí eu falei, não, vou trabalhar. Então eu pegava meu computador e tentava achar alguma maneira, porque eu já tinha acabado com 70% da receita da minha empresa. Eu falei, eu preciso arranjar um jeito de ganhar dinheiro. E aí eu lembro que o dólar tava lá nas alturas, né? Eu falei, cara, precisava achar alguma coisa de ganhar em dólar. E vou procurar, e eu sempre gostei de educação. Falei, não, vou começar a dar aula de, sei lá, de alguma coisa. Pô, do Bolsa de Valores seria legal, né? Mas como que eu vou dar aula para... Tudo bem, eu falo inglês, falo espanhol, mas não faz sentido eu dar aula para americano. Tem um monte de gringo dando aula, né? Como que um gringo vai pagar um brasileiro para fazer aula, né? Para dar aula para ele? E aí, sobre cara, o mercado americano. Então, não faz sentido. Aí eu peguei e falei, não, mas eu preciso fazer isso. E aí, aquela história, né? Deus fecha uma porta, abre uma janela, né? Imensa. E aí eu tenho uma mensagem no meu Facebook de um cara chamado Fábio. Douglas, tudo bem? Lembra de mim? Eu conhecia ele de um outro lugar. Ele tinha feito, algumas pessoas que ele conhecia tinham feito o meu curso. E aí ele falou, pô, eu queria fazer seu curso. Aí eu falei, poxa, mas... Estamos no meio da pandemia, eu não posso abrir minha escola, nada. Ele falou, cara, eu não estou morando no Brasil, eu moro na Austrália, em Sydney. Não tem como a gente fazer online? Aí eu falei, pô, dá. Tem mais alguém querendo fazer? Você quer fazer particular? Ele falou, não, eu tenho mais 2 amigos, colegas de quarto, a gente tá preso aqui também, e a gente viu que a bolsa caiu pra caramba, a gente quer aprender agora, que é a hora de entrar na baixa. Eu falei, perfeito, bora. Assim, alguma coisa eu já sabia. Aí, ele já... exatamente, né? Aí ele falou, cara, agora é a hora. Eu falei, então bora. Aí comecei a dar aula pra esses caras. E dali, cara, foi indo. Aí comecei a fazer... A hora que eu vi, eu tava acordando quase todo dia de madrugada na Austrália, pra dar aula pra Austrália, porque era aulas ao vivo. E aí, dali a pouco eu comecei a ter alunos na Irlanda, na Escócia, em Portugal, na Espanha, na França, Itália. Isso para mim é bem interessante. Então, você dava aula para o brasileiro que tinha saído do país, que estava radicado fora, sobre como investir no Brasil. Isso. Por quê? Porque eu percebi que eu vou chutar que uns 70% dos brasileiros que vão embora, eles têm vontade de voltar um dia. Esses 30%, e talvez uma pequena parte, foram com a ideia de ficar. Mas os 30% foram com a ideia de voltar, mas acabaram mudando por alguma coisa da vida. Conheceram alguma pessoa e tal, e algum motivo gostaram de ficar e querem ficar. Mas ainda muita gente quer voltar. Então, muitos deles não fizeram saída. E assim, o Brasil domicílio é uma várzea, domicílio fiscal e tal. Muitos nem sabiam o que precisava fazer. Então, a gente achou esse nicho. Eu falei, cara, tem uma galera aí querendo aprender. E aí eu fui falando a linguagem deles. Então, eu fui me apresentando. E eu não sou, é engraçado, porque acabou ficando meu apelido imigrante investidor, mas eu não sou o imigrante investidor, né? Eu sou o turista. Você é o coiote investidor, então, É verdade, eu trago dinheiro pra cá. Mas as vezes que eu fui viajar pra fora foi pra turismo, né? Mas eu acabei me especializando, fui aprendendo e hoje eu dou aula para investimento no Brasil, mas também nos Estados Unidos, na Europa. Então, as dicas de cada país, os fundos imobiliários, até na Austrália, fundos imobiliários australianos. Você vai vendo, já tinha demanda, já tinha alunos, pegando. Né? É assim, você saber investir é uma linguagem universal. No entanto que, quem olha meu cenário tem minha lista de livros ali, né? Que é minha bibliografia base, né? E se você vai ver que tem muito conhecimento americano ali. Então, assim, os caras que ensinaram o mundo do investimento são americanos, né? Todas as teorias aí que estão rolando são basicamente Você é um cara deles. mais do velho investe, um cara mais do growth investe, um pouco dos dois? Cara, eu tava falando agora para um dos caras aqui que eu acabei gerando meu próprio, minha própria teoria. Douglas Mas investe. assim, basicamente um risco de baixo para médio, ou seja, eu não sou esse cara que gosta de day trade, de opções, né? Qualquer coisa ligada assim que são bem mais arriscadas.
Já fui quando era mais novo, mas eu percebi que é mais fácil dar um passinho todo dia pra frente do que tentar dar um pulo, daí você cai no buraco, sobe, levanta, volta 10 casas, entendeu? Fiquei nesse jogo de vai e vem da vida. E aí eu percebi, por experiência também dos meus alunos, que muitos caem nessas daí Isso também. deve ser bem legal, né? Porque como você tem uma base muito grande de alunos, você consegue também ver o resultado aplicado das carteiras deles, Cara, né? pra caramba. E aí, eu queria entender um pouco mais disso também. Você é um cara que, além de dar aula, você gerencia recursos de alguns dos seus clientes, você acompanha, dá consultoria. Me conta um pouco mais Cara, disso. é assim, eu chamo de mentoria e tudo bem que esse nome já ficou um pouquinho mais... Estigmatizado? Exatamente, ele já perdeu um pouco do valor dele. Mas assim, eu chamo de mentoria porque realmente acho que é a melhor palavra. Consultoria, você simplesmente vai lá e acompanha, assessoria, né? Agora, a mentoria, eu faço o quê? Eu ensino ele. Então, tenho sim a mentoria onde eu acompanho grandes valores maiores, assim, acima de 1 milhão, 2 milhões. Já cheguei a ter alunos com 15, 20 milhões. Então, assim, faço esse acompanhamento. Mas eu não chego pro cara e falo assim, ó, vai lá e compra aquilo. Não, eu falo assim, ó, sabe essa teoria aqui? Ó, vamos usar essa teoria aqui, vamos usar esse estudo aqui, vamos calcular aqui, e aí eu vou trazendo e o cara vai aprendendo. Então, eu chamo isso de teoria da cerveja, né? Ninguém tem coragem de pagar 30, 50 reais numa garrafa de cerveja da Bélgica, por exemplo, uma Witbier belga, se ele está acostumado a tomar só a nacional de milho. Ele tem que aprender qual é a diferença de uma cerveja de trigo, uma cerveja com raspas lá de limão, de laranja e coentro. Quando ele aprende, aí ele vai tomar uma decisão mais consciente. Tem um livro muito legal do Carlos Ferreirinha que ele fala, o título do livro é O Paladar Não Retrocede, né? Isso. Que ele entra muito na esteredônica e tudo mais, realmente isso é aplicável para várias coisas, né? Quando você vai você dá um passo muito maior que as pernas, você acaba ficando desconfortável e depois o ser humano não quer ficar desconfortável, ele vai acabar abandonando aquela coisa, né? Aquela pessoa que tenta compensar os 12 anos que ela não vai à academia no dia 1º de janeiro, isso, né? Exato. Então, eu chamo isso de teoria da cerveja, que eu criei, Gostei. Mas eu digo assim, que quando você ensina a pessoa, ela sabe o que está fazendo e ela está mais disposta a fazer. Então, na minha visão, a educação, ela muda o mundo. Então, quando você educa uma pessoa, o que é o investimento? Ela sabe a conta simples de calcular uma porcentagem, ela já começa a abrir o mundo, ela, caramba. Por exemplo, quando eu dou aula, eu tenho uma aula que é gratuita de Bolsa de Valores, onde eu explico como é que funciona na prática mesmo, da onde vem a grana, para onde ela vai, por que a empresa quer que você como sócio e tal. E muita gente nem imagina isso. Então, começar do zero é essencial. Às vezes o cara fala, eu sei da importância da bolsa, mas eu não sei para que serve, para onde vai meu dinheiro, o que faz, quem controla. Eu vejo o que fala no Jornal Nacional. Exatamente. Né? Se subiu, se caiu. Exatamente. E ele não sabe por que sobe e por que cai. Então eu vou para o básico e depois eu vou para as coisas mais avançadas. Então, assim, quando a gente chega nesse processo que nem hoje, as mentorias, o cara tem que passar pelo meu curso para fazer mentoria. Eu não faço mais mentoria para quem não fez meu curso. Por quê? Porque quando eu chego lá e falo assim, lembra da estratégia top 20, não sei o quê? Ele fala, cara, o que é isso? Esse não foi meu aluno. Então agora eu já falo, vamos usar essa estratégia. Vamos estudar a estratégia do livro azul, que é um livro que eu tenho lá, que aí eu falo, vamos usar a estratégia do livro azul aqui. Então o cara já está sabendo o que eu estou fazendo. E aí isso facilita. E aí, quando o cara sabe investir, sabe tudo isso daí, se é Brasil, se é Europa, né, se é Estados Unidos... O fundamento muito pouco. Muda um pouco, assim, os números e, claro, a economia. Então, por exemplo, você pega a taxa de alavancagem de empresas americanas, é muito maior. Então não dá para comparar. O dinheiro é muito mais barato, né? Muito mais barato. Então, aí essas coisas eu tenho que... E aí eu ensino pro cara. E aí ele entende. Ele fala, caramba, é verdade, faz sentido. Então, se eu for investir nos Estados Unidos, eu vou entender que a empresa é mais alavancada e eu não vou me assustar com isso. Tá aí, das economias que estão aí sediando vossos alunos, qual delas você acha que é mais parecido com a economia brasileira? Angola. É sério, a taxa de juros na Angola tá passando ali tá nos 18% a 20%, pelo menos a última vez que eu chequei. E, cara, assim, os países europeus, eles são mais parecidos de ponto de vista econômico. Me dizem que a Turquia parece muito com isso com o Brasil. Não sei se o cenário atual da Turquia ela tá igual. Ela tem uma taxa alta, ela tá numa situação parecida. Eu não tenho muito aluno da Turquia, são poucos brasileiros que vão para lá. Mas, assim, do poder de compra, eu acho que aí tá Portugal. Nossa, o brasileiro sofre lá. Não brasileiro, na verdade, o europeu de baixa renda, e aí entra o brasileiro e os outros imigrantes, eles acabam sofrendo. Eles vivem bem, mas, assim, não é um país que você tem renda extra para fazer grandes compras ou viagens. Pequeno, né? Aquela produtividade afetada. É o menor salário mínimo da Europa, né? O cara vive lá com 700, 800 euros. Então, assim,
É muito pouco. Agora, a melhor economia é a Austrália. Legal. Pro meu aluno. Cara, meu aluno da Austrália, ele tem uma vida financeira muito mais saudável, consegue fazer sobrar grana, e se ele quiser mandar para o Brasil, ele manda, ele tem folga financeira. E, em segundo lugar, os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos ele tem dois mundos. O brasileiro que vai para lá para trabalhar, ser o famoso CLT, e o cara que resolve abrir o próprio business. O cara que abre o próprio business, aí ele porrada. tem... Aí é outra história. Aí ele vê um mundo se abrir. Porque aí não tem limite. Estados Unidos é uma economia muito forte, né? Então, o cara que ele abre lá, empresa de limpeza, ele vai pôr 10, 15, 20 funcionários, depois de 5 anos ele já está faturando. Um post que eu vejo no X, né? Dia sim, dia também, que é um post que só faz sentido no contexto americano. O cara vai lá e posta: a boring service business will set you financially free. Então, um negócio chato, tedioso, chato, de prestação de serviço vai te deixar financeiramente dependente. O cara vai lá e abre uma empresa que faz jardinagem, ou construção civil, ou qualquer coisa. Nos Estados Unidos, o cara tem um mercado muito grande. Muito grande. Do caralho. Mas entrando na nossa realidade aqui de Alu Invest, como é que você conheceu a Alu Invest? O que você achou? Qual que foi a impressão que você teve inicialmente? Como é que ela mudou ao longo do tempo? Se mudou alguma coisa? Cara, a história da Alu Invest foi engraçada, porque esse ano eu tomei a liberdade, vamos dizer assim, de buscar outros tipos de investimento para os meus alunos. Cara, ele já tem bolsa de valores, a maioria sim, bolsa de valores e mercado imobiliário, a maior parte dos meus alunos. E aí tem as rendas fixas, né? Que são as básicas, CDB, LCA, LCA, CRI, CRA. E aí eu estava ali tentando expandir para esses tipos de investimento. E aí você cai no algoritmo. E aí caí no algoritmo da Alu Invest. Apareceu, eu falei, poxa, interessante. Comecei a pesquisar isso. Isso faz um tempo. Pesquisei e tal, entendi e morreu o assunto. E aí um dia apareceu de novo. Eu falei, poxa, eu vou me cadastrar nesse negócio aqui para ver como é que é. E cadastrei. Então você entrou no funil? Entrei no funil. Aí eu entrei no funil, a menina me ligou. Eu lembro que eu estava sentado no sofá da casa do meu pai. E ela falou, então, foi começar a me explicar. E aí eu falei para ela, olha, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sou professor de investimento e tal. Não tem como a gente fazer uma parceria aí? Porque o produto de vocês parece interessante e tal. Ela, não sei, deixa eu ver aqui com o que eu vou falar aqui. Aí ela conversou com vocês aí. E aí o Bruno entrou em contato comigo. E a gente bateu um papo e começamos a acertar os ponteiros ali. E hoje, né, eu vim aqui porque muitos dos meus alunos, eu fiz ali algumas divulgações e alguns falaram, pô, Douglas, mas e aí? Mas onde que é o lugar? Mas funciona? Mas como não funciona? Existe mesmo? Porque, cara, na Europa, pensa num lugar para ter problema. Eu tenho muito aluno que cai em muita coisa lá, tem muito golpe na Europa. É mesmo? Muito. Teve aluno que deu casa já lá na Europa, assim, para supostos investimentos em Bitcoin, sites falsos, sabe? Site falso tem um monte. Eu tenho uma aluna que ela é advogada da área de cybercrimes em Portugal. E eu passei até uns 2 ou 3 clientes para ela lá, só pessoas que eu conheço que acabaram entrando em contato comigo. Então, assim, e aí eles são... E eu gosto disso. Eu acho que tem que ter essa pulguinha atrás da orelha. Então eu falei, poxa, a galera começou a pedir, pô, Douglas, mas vai lá conferir, dá uma olhada lá, como que é. Eu falei, não, peraí, eu vou pegar o carro e vou lá. E aí eu falei, vambora. Falei pro Bruno, vambora lá pra conhecer vocês. Então, a ideia era essa, conhecer. Curiosamente, para os alunos europeus, tem 2. A Lua já é a terceira maior do mundo, né, na assinatura de eletrônicos para pessoa física. Caraca. As outras 2 estão na Europa. É a Grover, que é uma empresa da Alemanha, né, atua especialmente na Alemanha Central, tem um pouquinho mais de 1,5 milhão de assinantes, um pouquinho mais de 2 milhões de assinaturas, então eles estavam no faturamento de 250 milhões de euros ano. Tem a Raylo, que inclusive eu sou investidor também, lá da Inglaterra, que está com 150 mil assinantes mais ou menos, é a Lua já a terceira desse modelo. Caraca, que legal. E tem espaço, hein? Tem. Eu estava falando com o MV lá, ele falou que tem muito espaço. Especialmente considerando o cenário Brasil, né? A dor de consumo é muito mal. Se na Alemanha a nossa tese já faz sentido, imagina no Brasil. Porque aqui tem a barreira de entrada enorme, né? Os impostos em cima de um celular, né? Mas eu queria então inverter agora o nosso momento. Que você veio aqui, visitou a empresa, viu um pouco dessa estrutura, da nossa estrutura, melhor dizendo, e eu queria saber as dúvidas que você tem para mim. Cara, eu tirei muita dúvida hoje, tirei bastante dúvida, principalmente de como que vocês lidavam com o superávit financeiro aí do fluxo de caixa de vocês. E o MV me deu uma aula lá, depois eu conversei com o Lucas, né? O Gilbert. O Gilbert. Putz, esse cara também deu uma aula ali rapidinha pra mim, ali foi muito legal. Além dos outros, porque o cara que me ensinou, que me mostrou ali a operação no Mangue também achei bem legal.
Mas a dúvida que ficou, que que o Bruno prometeu me responder, mas eu vou aproveitar para perguntar aqui, por que chama Mangue lá? Não. Foi uma pergunta menos técnica que eu esperava, produção. Mas aqui é Pantanal, então. Aqui é Pantanal? Aqui é o Pantanal. Tá. A empresa originalmente era Alugator, né? Alugator. Que era um trocadilho de alligator com aluguel. Com aluguel. Então era aquele negócio, foi meio ideia de Startup Weekend originalmente, né? Então era meio tabajara e tudo mais, tanto que eu tenho um jacaré gigante tatuado por causa disso. Que é o nosso querido Larry. E aí, o nosso primeiro escritório, né? Foi a Poça, né? Depois fomos para a Lagoa do Jacaré. E aí, quando a gente veio para esse escritório aqui, 12 de outubro de 2021, falou: não, agora a gente está no escritório grande e tudo mais, veio para o Pantanal. Entendi. E aí, a gente estava dando os nomes para os outros locais, o CD de Brasília, o CD de Jundiaí. Tem CD em Jundiaí? Do ladinho de casa lá. Tem. E aí, o bioma escolhido e a fauna brasileira e flora brasileira homenageado foi o mangue. Não sei por que o pessoal tem afinidade com os caranguejos, mas foi o nome que eles escolheram. Você for lá na entrada tem um azulejo, né? O Lar Doce Mangue. E aí a gente estava, inclusive, escolhendo o nome do escritório de São Paulo, se ia ser faltando a Luciri, se ia ser alguma coisa diferente que ia ser fora, porque Mata Atlântica é esquisito. Mata Atlântica, né? Fica estranho. Estranho, né? Cerrado, se fosse, né, de Brasília. Pois Cerradão dá lá em Brasília. Cerradão. Na Terra dos Candangos. Pode ser. Legal, interessante a ideia. A gente gosta muito de simbolismo, né, cara? Porque a gente sempre soube desde o início que a cultura era um diferencial competitivo real na trajetória das startups. A gente sempre soube que isso era importante. A gente, desde as nossas primeiras interações com mentores lá em 2016, o Israel D'Amélios, o Gustavo da Sambatec, o Peçanha lá na Rock Content, JP da Hotmart. Você conheceu o Peçanha? Vitor Peçanha? Todo mundo. Que legal. Inclusive o Peçanha é nosso investidor. Eu conheci ele em Santa Catarina em 2014. Legal. Rock Content. Eu lembro dele. Não deve se lembrar de mim, mas a gente se controlou lá, conversamos, batemos um papo. Porque a memória dele é boa, hein? O pessoal falava muito como é que cultura era um diferencial competitivo, como estratégia café da manhã, aquela coisa toda. Então a gente sempre sabia que era importante. E aí em 2019 foi quando a gente realmente começou a acertar a cultura, entendendo que, na verdade, o melhor a se focar era naquilo que a gente não tolerava em conjunto. Então, por exemplo, a cultura do Google, muito legal. Mas a cultura do Google vem da academia, vem de uma galera que, tá basicamente num grande projeto universitário que dá dinheiro pra caramba. Então, era uma cultura muito diferente. Eles estão, por exemplo, focados primeiro em entregar perfeito. Isso é completamente antitético do que a gente quer fazer. A gente quer valorizar a velocidade. A gente quer ser muito mais engenhoso e criativo com pouco recurso. Então, não tem como pegar uma pessoa dessa cultura e colocar na minha. Então, quando a gente entendeu que, cara, na verdade, eu tenho que fazer uma triagem no processo seletivo para eliminar quem é perfeccionista, aí que a gente começou a ter mais sucesso de 2020 para frente, né? Que veio a virada do modelo de negócio e tudo mais. Interessante. Eu tenho uma pegada mais ou menos assim. Eu acho que quem é muito perfeccionista demora muito no processo. Eu sou esse cara. Porque quando eu comecei na pandemia, assim, a pandemia ela vem quebrar eu lembro exatamente, 16 de março de 2020. E, cara, 5 de maio eu já estava criando o logo do Imigrante Investidor. Ou seja, em 1 mês e meio eu já tinha feito funil, processo, aula online, escolhido plataforma e já estava com o cliente rodando a ponto de eu botar fé no negócio e criar o logo e tudo mais. Isso. Então, assim, em 1 mês e meio eu fiz. E, cara, foi o que você falou. Longe de ser perfeito, porque eu tinha uma mesinha mesinha de escolar, o meu laptop e um fone. É isso. Entendeu? Que aí você vai iterando, vai entendendo o comportamento do seu cliente e tudo mais. A ideia da assinatura veio em 23 de dezembro de 2019 e a gente começou a rodar 6 de janeiro. A assinatura. Então, é isso. Mas aí. é porque era um negócio de necessidade, né? A gente estava num momento que a gente estava basicamente quebrado, né? A gente quase quebrou inúmeras vezes ao longo de 2019. Inúmeras não, foram 7 especificamente, mas Caraca. Apareceu inúmeros. Em 19 que a economia estava indo bem. Exato. Mas a gente justamente conseguiu acertar o Product Market Fit, né, na virada do ano de 2020 e pegamos o início da pandemia lá. O que vocês acharam que foi o mais... O que mudou ali que vocês falaram? Cara, agora nós... Cara, um pouco da nossa história, a gente começou nessa ideia meio de Startup Weekend, né? O Cadu é meu amigo há 22 anos, que é tanto um fato quanto um privilégio. Então ele me chama em 2015 para colocar meu nome num trabalho da Perestroika. Eu falei, não, tem cara de Gorbachev por acaso, Carlos Eduardo? Nome, Ele, não, nada a ver com isso, é um curso de empreendedorismo criativo, eu queria te colocar aqui como diretor jurídico da minha startup, que eu estou apresentando o trabalho de conclusão, que é o pitch de uma startup, não quero só te colocar para dar uma credibilidade. Eu falei, não vou colocar meu nome em qualquer coisa, né? De que se trata o projeto? Ele falou, cara, eu estava vendo uma palestra da Rachel Botsman, que é uma especialista em economia circular. Estava falando sobre como o Airbnb tinha se tornado a maior empresa de hospitalidade do mundo, sem ter nenhum quarto, e sobre como a Uber tinha se tornado a maior empresa de transporte do mundo, sem ter nenhum carro. E a partir disso, o Cadu queria fazer um marketplace de aluguel de coisas.
Achei a ideia meio média, mas deixei ele colocar meu nome lá. Apresentou a banca, ganhou, e aí o prêmio dele foi uma mentoria. Nessa mentoria ele foi convidado para participar de um programa de pré-aceleração. Ele estava fazendo rodada não de investimento, só para... Não, só para conhecimento e tudo mais. Aí entramos nesse programa de investimento de aceleração, no início de 2016, com esse modelo de marketplace de aluguel de coisas. E apesar de ter uma demanda grande inicialmente, né, centenas de cadastros e tudo mais, o produto era muito ruim. A maioria dos aluguéis nem era finalizado, porque o Douglas viajava para a praia, entrava em contato comigo, eu alugava uma GoPro para você, mas tinha 2 anos que eu não usava aquela GoPro, nem sabia se ela estava funcionando ou não. Então a gente percebeu que para um marketplace dar certo, uma coisa que parece óbvia hoje, né? Porque né? Mas aquele negócio, né? O Steve Jobs fala, você consegue só ligar os pontos olhando para trás. Tem que ter uma ponto de oferta muito bem estabelecida. Então, ou empresas que vivem daquilo no seu marketplace, como é o caso do Mercado Livre, da Amazon, ou pessoas que vivem daquilo, né? Então, ninguém podia viver de alugar GoPro, igual o cara pode ser um entregador do iFood, um motorista da Uber. Então, a gente foi nichando, e a primeira nichada que a gente deu foi para uma pivotagem para ser o maior fornecedor dentro do nosso próprio marketplace. Então, meu carro virou GoPro, o carro do Cadu virou PlayStation, lá fomos nós, por nossa própria conta e risco, fazer esse aluguel. E aí, em 2019, a gente tinha nichado para trabalhar somente com aluguel de equipamentos eletrônicos. Eu nem mandaria nada para Bragança Paulista, porque só o frete ficava mais caro que o aluguel. Então, a gente se viu no momento inverso ao que a gente estava em 2016. Agora, a gente tinha um serviço que era massa, só que a gente tinha um público de 36 pessoas em Belo Horizonte. Então, a gente começou a pensar, cara, qual que é o modelo de negócio que pode gerar mais valor para o nosso cliente, para a nossa empresa, especialmente algo que seja menos sazonal, mais perene, que consiga gerar o desejo e atender contínuo, né? aquela dor que a gente estava buscando de acesso, né? E aí pensando em fazer a assinatura. Porque, se eu faço uma assinatura de câmera por 3, 6, 12 meses, beleza, voltou o produto, eu revendo, tudo certo. E aí o Cadu falou, Santana, por que não fazer isso com iPhones? Eu falei, não, pergunta errada. Por que iPhone? Ele falou, bicho, no Japão, o market share da Apple é 70%, nos Estados Unidos, 58%, na Inglaterra, 61%, na Alemanha, 62%, na Suécia, 64%. Sabe qual que é o market share da Apple no Brasil? Eu até te pergunto, qual que você acha que era o market share da Apple no Brasil em 2020? Em 2020? Isso. 20, 25%. Chutei 30%, quando expliquei que era 13%, eu fiquei um pouco chocado. Caraca, até porque eu sabia 13%. Que o maior volume de buscas no Google Trends era de Apple. Então, assim, a Apple tinha mais busca do que Samsung, Motorola e Xiaomi juntos, mas ela estava em 4º lugar. Porque, claro, o brasileiro médio tem um problema de renda, né? Então, o iPhone hoje custa R$8 mil, o brasileiro tem uma renda média de 2.300, sendo que eu, você e o Jorge Paulo Lema estão nessa média. Então, joga ela para cima. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente estava falando sobre, eles têm uma média de renda de $2.600 para um iPhone de 800. Então, na medida que o americano trabalha 2 semanas para comprar um iPhone, brasileiro, se quiser fazer a mesma coisa, tem que ficar realidade meses e meses e meses, né? Começamos oficialmente a assinatura no dia 6 de janeiro de 2020 e começamos a escalar muito rápido. Então, para dar uma ordem de grandeza, a gente faturou R$5 mil no nosso primeiro ano de 2016, a gente faturou R$500 mil mais ou menos em 2019, a gente faturou R$500 mil em fevereiro de 20. Então, aí foi quando explodiu. Caramba. E aí que a gente começou a buscar por alternativas para... Acho que a pandemia ajudou, não ajudou? Cara, porque estava todo mundo dentro de casa. Em fevereiro não tinha pandemia ainda, né? Então, a gente já tinha visto essa validação do modelo de negócio. E aí, o que foi o desafio da pandemia? A gente se viu lá em março com 300 assinaturas ativas, mais de 100 mil pessoas cadastradas lá no nosso CRM. Eu falei, como é que eu atendo essa galera? Então, a gente não tinha track record, não tinha estrutura para buscar crédito grande em bancos, a gente não tinha tamanho para falar com a Faria Lima, fazer um FDIC igual a gente vai fazer hoje, ou fazer uma nota comercial, algum tipo de veículo. E começamos a buscar por alternativas. E aí a gente encontrou a CCB. Então, a sede do crédito bancário fica na jurisdição do Bacen. Então, é Banco Central, na CVM, muito mais barato, muito mais liberalidade para fazer publicidade. Menos burocrático. E aí, montamos o Allo Invest. Nasceu em maio de 2020, na primeira captação de capital mais de R$1 milhão. E desde então é nosso principal canal de financiamento. Então, a gente hoje capta entre 15 e 16 milhões de reais todos os meses para ser esse motor, esse pulmão do nosso negócio. Claro, hoje a gente foca também na diversificação do que a gente está fazendo, né? Então, agora tem fundo de investimento de direitos creditórios, estamos estruturando captação na gringa, estamos fazendo uma infinidade de coisas. Mas o Allo Invest ainda é a estratégia central de financiamento da companhia. Ou seja, você já estruturou bem o negócio para justamente a diversificação não fazer você ter tanto risco no negócio. Exato. Pô, legal. E eu queria que você tivesse o papel aí de guia dos seus alunos, como você costumeiramente faz, que você perguntou sobre o Mangue, mas eu queria saber as perguntas que os seus alunos mais te fazem quando o assunto é Allo Invest. Cara, primeiro, eles ainda pensam que é algo como se fosse uma renda variável. Aí eu tenho que explicar que é renda fixa, porque para eles entenderem o que é CCB. Que eu acho que 99% dos brasileiros não sabem o que significa, porque é uma coisa muito nichada e muito específica, né? Então, a CCB
Explica para mim, de maneira simples, o que é CCB, então. Boa. CCB é uma cédula de crédito bancário, então é como se fosse o CDB do bancão, Sim. mas é um tipo de título que não necessariamente é emitido para uma instituição financeira. Então, quando você tem um CDB do banco, você está basicamente emprestando dinheiro para o banco. Quando você está com uma CCB, você está emprestando dinheiro, pode ser para o banco, inclusive, também, mas pode ser para uma empresa que não é uma instituição financeira, como é o caso da Lu. Então, ela vem da Lei 10.931 de 2004 e, basicamente, para que você faça a emissão de uma CCB, você precisa ter um parceiro que tenha essa licença. Então, hoje a gente tem um correspondente bancário, um CNPJ, que está plugado na Mova, que é uma SEP, uma Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, que eles têm a licença para poder emitir uma CCB. Uhum. E aí a gente distribui esse título que é emitido pela Mova para o investidor pessoa física. Então, basicamente, na prática, o que o investidor está fazendo é emprestando um dinheiro para a operação da Lu e a gente está se comprometendo a remunerá-lo. A gente faz isso de forma pré-fixada, né? Originalmente, a CCB, inclusive, era um mecanismo muito mais usado para as empresas emprestarem dinheiro. Então, você vê que tem CCB do PicPay, CCB do Gympass, CCB do iFood. São eles cedendo dinheiro para o consumidor através desse título. Aí o que a gente pensou foi, pô, se a galera consegue emprestar dinheiro assim, consegue pegar dinheiro emprestado assim também. Então, até poderia ser variável, a gente poderia, por exemplo, trabalhar em conjunto com a Mova para fazer um produto que fosse pós-fixado, pelo menos, e tal. Mas o jeito que era, ao mesmo tempo, mais rápido e que mais se adequava ao que a gente via de desejo por parte da base de investidores que a gente conseguia conversar, era ser algo pré-fixado. Então, hoje a gente trabalha da maneira pré-fixada. Vamos lá. Eu gosto de explicar para o meu aluno de uma maneira mais simples, então eu vou resumir aqui. Quando eu falo como funciona o banco, eu falo que para o banco ganhar dinheiro ele precisa de 2 idiotas. O primeiro idiota que tem dinheiro na mão e ele não sabe o que fazer com esse dinheiro, ele vai lá e deposita no banco. E o banco fala assim, viu, ô idiota, deposita o seu dinheiro aqui e eu vou te dar uma esmola como uma forma de eu sou legal com você. E aí o cara deposita o dinheiro dele lá. Pode ser poupança ou qualquer outra coisa. Ele deposita lá. E aí tem o outro idiota. O outro idiota é aquele cara que está sem grana e aí ele precisa de dinheiro emprestado. Aí ele vai até o banco. E aí ele chega no banco e fala, banco, me empresta dinheiro? O banco fala, claro. Mas ele pega o dinheiro do idiota número 1, usa esse dinheiro para emprestar para o idiota número 2, cobra uma pancada de juros e ele fica com toda a grana e os dois idiotas ali se ferram. Um paga juro de mais e o outro ganha juro de menos. Então, na verdade, o processo que eu falo que a bolsa, praticamente a bolsa de valores seria, é eliminar o banco do meio e aí você empresta direto comprando ações. Porque no final das contas você está fazendo isso, você está emprestando dinheiro para uma empresa para que ela progrida, para que ela use esse dinheiro para alguma coisa boa e ela te remunera de volta. É basicamente esse o princípio da bolsa de valores. E no seu caso é a mesma coisa. Você tirou o banco, ao invés de você ir lá, ser o idiota número 2 e pegar o dinheiro emprestado do banco a um juro altíssimo, você fala, peraí, ô idiota número 1, sai do banco aí, vem com a gente, eu te pago um pouco mais que o banco, que é isso que você oferece aqui, você me empresta dinheiro, eu faço o meu trabalho emprestando o celular aqui, gero minha grana, mas eu te dou uma parte disso através do CCB. Ou seja, você está tirando esse intermediário do meio. Perfeito. Faz sentido? 100% nesse ponto de tirar o intermediário. Não sei se eu caracterizaria todos os envolvidos como idiotas, mas é uma extremização muito útil. O idiota é o cara que usa o intermediário. Exato. Aí quando você elimina o intermediário, aí você está sendo inteligente. Perfeito. Por isso que eu falo, quando o cara investe na bolsa, quando o cara investe aqui na Lu, ele está tirando o intermediário que está ficando com a maior parte da grana. Mas isso é o que eu sempre falo, que a galera fala, como é que vocês conseguem pagar tanto? No banco não é mais barato? Eu falo, cara, não. Primeiro porque a minha demanda reprimida é muito alta. Então, aquele número que era 100 mil lá no início de 2020, hoje a gente tem 2 milhões de cadastros por semestre. Então, tem uma demanda reprimida fortíssima. E aí, se eu fosse pegar esse dinheiro no banco, o banco ele tem uma concentração de limite de crédito que ele vai dar para um tomador, de acordo com o tamanho da empresa, etc. Então, tem que pegar uma fraçãozinha com cada banco, que a gente ainda faz, né? Em alguns casos, em algumas estruturas que são incentivadas, por exemplo, etc. e tal. Mas o volume é muito baixo. Sim. Segundo, o banco ele vai cobrar do jeito que é bom para ele. Então, ele vai cobrar não como a minha operação comporta, mas como ele quer receber. Então, ele vai receber price, parcelas com amortização linear, etc. e tal. E terceiro, o banco aceita a garantia que ele consegue operar. Então, o banco não aceita iPhone garantia. Exatamente. Então, o que eu faço no Invest? Eu pego uma operação que é personalizada para mim, com a garantia que eu consigo dar, com a formatação de pagamento que eu consigo pagar, e eu tiro esse intermediário, então eu não tenho que pagar o banco, não tenho que pagar a legal, não tenho que pagar gestor, administrador, e aí eu consigo remunerar o investidor uma parte da minha margem. Você elimina uma boa parte dos custos que você teria, então, ou seja, você está sendo inteligente a fazer isso direto, e o investidor está sendo inteligente a fazer isso direto, que ele também aceita, porque a gente aceita o que o banco oferece, né? Então, assim, o banco oferece uma mixaria,
e a gente fica quieto e vai lá e deixa o dinheiro lá. Então, eu sempre falo, né, que aliás, o Bassi que usa, né, que é, ele fala que o banco é o maior, eu não lembro agora que frase que ele usa, mas ele fala que deixar dinheiro no banco ou poupança ou qualquer outra coisa assim, não faz sentido financeiro nenhum, né? Especialmente considerando o cenário do brasileiro, que tem muita inflação, a gente perde muito poder de compra ao longo do tempo. Exatamente. Principalmente no cenário Então, atual até. Primeira pergunta, o que é SCB? Segunda pergunta. Renda fixa, legal, e já deu para o pessoal entender legal. Olha, a origem da remuneração vem do trabalho da Allogator, né? Então, das margens de assinatura. Agora vamos para uma parte mais prática. O cara que vai investir, ele tem quais tipos de remuneração aqui? Legal. Então, vou emendar isso em outra pergunta que é muito comum, que é o como a conta fecha. Então, Perfeito. acho que entra muito nisso que essa já responderam lá em cima, então eu entendi. Mas estou trazendo aqui para os seus queridos alunos. É verdade. Então, a remuneração do nosso investimento hoje flutua entre 17,5% ao ano até 23%, 24% ao ano. O principal fator que vai modificar essa rentabilidade é o ticket, porque quanto maior o ticket de Investidor Invest, maior é o meu poder de negociação com o meu fornecedor para poder rentabilizar aquele lote, né? Então, como é que a conta fecha entrando nesse gancho? A Alu é uma empresa que vive de ROIC spread. Então, o que é o ROIC? Né? O Return on Invested Capital. Né? Então, quanto que eu consigo remunerar o meu capital em comparação a quanto ele me custa? É igual a Localiza, é igual a Voc, é igual uma série de empresas que trabalham com locação. É um negócio na essência financeira. Então, como é que eu gero minha rentabilidade? Eu pego um produto que no varejo custa R$10.000, por exemplo. Um iPhone 15 Pro Max. Eu vou comprar esse produto com em média 25% de desconto. Então, eu comprei ele a R$7.500. Eu assino ele para o meu usuário a uma parcela de R$600 por mês. Então, concorda comigo que em 13 meses eu paguei esse valor do ativo? Aí, o meu investimento médio no Alu Invest tem um prazo de 45 meses. Então, durante esse período, de 0 a 45 meses, eu estou dividindo a rentabilidade da assinatura com o investidor. Passado esse período, tendo a amortização do investimento, a gente fazendo ali a devolução, tem duas avenidas. Ou eu vendi aquele produto e paguei o investidor e usei aquela sobra para comprar um novo produto, ou eu contive aquela rentabilidade ao longo do tempo de forma provisionada para pagar o investidor e depois, no mês 45, eu pego toda a rentabilidade. Então, o que é muito legal dessa lógica da Alu no final das contas? Como eu começo a cobrar o usuário mensalmente, a propensão a pagamento dele é muito alta. Se for olhar hoje, a maioria dos iPhones estão esgotados no meu site, sendo que em boa parte deles eu cobro mais do que 10% do valor do ativo todos os meses. Então o cara fala, caramba, então peraí, a assinatura é mais cara em um ano do que o cara comprar? Sim. E por que o usuário prefere isso? Primeiro, porque eu tomo só o limite da parcela mensal dele. Então o cara está pegando um iPhone 13 Pro Max, por exemplo, a R$400 por mês. Pessoas com pouco limite de crédito não está fazendo uma transação de R$4.000. Segundo, eu tenho uma camada de serviço que é atrativa para o usuário. No caso do iPhone, proteção contra furto e roubo, proteção contra danos. No caso do PlayStation, vai ser o jogo adicional, o controle. No caso da Acer, vai ser monitor, etc. Então, o cara valoriza, porque só o seguro que ele fosse contratar do iPhone já seria basicamente o preço da minha assinatura. E terceiro, como a gente tem um laboratório que você viu lá, o Mangue, eu consigo manter uma qualidade muito maior para o produto seminovo. Então, aquele iPhone 13 Pro Max que o usuário está recebendo, está com o vidro zerado, está com a bateria nova, eu troquei a câmera, etc. Então, isso permite que eu cobre um valor que o usuário está disposto a pagar, que é um valor com uma rentabilidade muito alta. Então, quando você bota na ponta do lápis, num período ali que eu vou ter o Alu Invest, eu estou com a rentabilidade em cima de algo que eu paguei R$5.700, no caso do meu produto médio, ou no caso do meu exemplo, R$7.500, eu vou estar com uma rentabilidade de R$35.000. Então, o que eu estou fazendo com o investidor é dividindo essa rentabilidade com ele. Na prática, a gente não ganha dinheiro com investimento, a gente ganha dinheiro com assinatura. A gente usa o investimento para poder fazer mais assinatura e aí ganhar mais dinheiro. Em números básicos e rápidos. Na média, o meu estoque, né, meu ativo, ele rende 5,3% ao mês. Essa é a média. Eu pago para o investidor, em média, 1,7% ao mês. É isso. O meu negócio está entre a diferença desse 5,3 e 1,7. Eu quero que esse 5,3 fique cada vez maior e eu mantenho esse 1,7, 1,6 no patamar controlado. Né? A gente sempre esteve nessa faixa de 20 e poucos por cento ao ano, porque é o que comporta na operação, independente da Selic ou qualquer outra coisa. Entendi. Tanto que é curioso que quando a Selic está mais alta, o meu custo relativo é mais baixo. Porque como eu sempre estou em 21, 22% ao ano, quando a Selic agora está 15%, na verdade eu estou em um CDI mais 6, CDI mais 7. Quando a Selic estava 10%, eu já estava no CDI mais 11, 12. Então é muito engraçado, porque não é uma coisa diretamente relacionada. Claro,
Quando a Selic está mais alta, eu vou ter que me preparar para talvez aumentar um pouquinho o meu preço, ou então comprar um pouquinho melhor, para o investimento com a rentabilidade maior ser atrativo para o investidor. Né? Então, estou trabalhando hoje com, em casos mais extremos, 24% ao ano, que é um negócio que eu não estava fazendo, por exemplo, em 2023. Certo. Mas vai ficar nessa faixa aí de 1,7% ao mês, que dá 22,1% ao ano em média. E tem aquele bullet. Isso. Que o bullet, ele é... Nós temos 2 tipos de pagamento que a gente trabalha. Ou com o pagamento de juros mensais, com o pagamento do principal ao final, ou o pagamento bullet, que é com o poder dos juros compostos. Né? Então, ele vai ser um único pagamento ao final do investimento. Então, no vencimento, o investidor vai fazer jus aos juros e ao principal. E aí, claro, como ele vai ser um pagamento que tem basicamente um reinvestimento automático ao longo do tempo, ele vai ter juros compostos. Então, o bullet ele fica muito poderoso quando você está olhando para um horizonte de 48, 72 meses. Tanto que, por exemplo, a gente geralmente trabalha com o prazo máximo do bullet. Para acima de 72 meses, fica caro demais para a operação. Então, eu tenho contratos hoje de, por exemplo, 120 meses no pagamento mensal, mas eu não tenho nenhum contrato acima de 72 meses no bullet, porque a composição ficaria acima do que a operação comporta de pagar de rentabilidade. Faz sentido. Legal, muito bom, entendi. Cara, é muito mais fácil, né, quando a gente vem ver, porque até então, quando a gente não está aqui, a gente não... Bom, agora, pelo menos eu estando aqui, eu consigo ver de perto e a hora que o MV lá mostrou para mim os números, que fechou a conta. E agora você falando aí, fecha a conta na minha cabeça. Agora ficou bem mais fácil mesmo. É isso, né? Quando é small é demais, você não desconfia, né? Então a gente tem que mostrar como é que funciona por trás, etc e tal. Por exemplo, a gente tem um relacionamento muito antigo com a Sofia Abreu, não sei se você conhece. Já eu conheci através servidora deles. Que investe, né? E aí, uma das primeiras lives que a gente fez com ela teve uma recepção muito negativa do público. E a galera batendo, porra, professora, ser vendida, falando desse negócio aí, isso aí tá muito esquisito, nananana. E aí, o que a gente percebeu? A gente deu foco demais no Alu Invest e a gente não falou sobre a operação de assinatura. A gente não falou sobre a fundamentação por trás do investimento. Mas é por isso que eu vim aqui, porque assim... O nosso investidor, o meu aluno, ele já é um cara um pouco mais educado, porque ele passou pelas minhas aulas, ele entende o que é, ele entende a origem, ele entende por que uma empresa está assim, assim, assado. Então, ele tem que entender por o que vocês estão fazendo aqui para garantir, para dar essa garantia de que lá na frente ele vai ter esse retorno e tudo mais. E a operação tem que estar. E o que eu gostei é da transparência. Por quê? Eu estou numa área muito difícil, que é de investimento. Você também, mas eu como um divulgador online... Quando alguém, já aconteceu muitas vezes, da pessoa ir lá na minha página e falar, lá, mais um picareta. Daí você fala, caramba, eu só sou um professor, assim como professor de matemática ou de inglês que eu era, eu ensino as pessoas a fazerem algo. Eu dou aula de como calcular juros compostos e tal, e claro, como analisar uma empresa. Então, assim, não tem como você tá vendendo educação e tem preço, então tudo bem. E aí, de vez em quando, os caras falam, peraí, eu vendo um negócio para um cara dos Estados Unidos e ele tem que pagar a gente aqui no Brasil. E ele não me conhece pessoalmente. Então, qual é o maior desafio meu? Convencer aquele cara que meu trabalho é honesto. E aí, o pessoal de vendas, né? Esse tempo atrás, teve um caso lá de um cara que ficou meio desconfiado. Eu falei para ele, faz o seguinte, pega o celular, faz uma chamada de vídeo e mostra. Olha a gente aqui, ó o Douglas aqui do meu lado, ó o pessoal aqui, ó tal, e manda um monte de, que eu tenho um monte, né, claro, eu acho que o meu maior ativo são os depoimentos, de um monte de gente, porque uma coisa é você pegar o seu vizinho, o seu amigo, o papagaio, o cachorro, para fazer um depoimento, você tem meia dúzia, se fosse falso. Agora, você ter 200 depoimentos é mais difícil. Então, a minha maior maneira de mostrar o serviço, né, o funcionamento do meu trabalho é sendo transparente. Mostra lá, mostra a gente aqui, estamos aqui no escritório, tá sujo, tá desorganizado, tava comendo aqui um chocolate, mostra, não tem problema, porque o cara vai ver e vai ver que é um negócio real. Então a transparência, que é o que a gente quer hoje, né? Perfeito. Não querer mostrar tudo perfeitinho, aí galera, tudo mais, ou que a gente vê muito na internet, o cara que tá ali, olha, eu tenho meu carro importado e eu consegui, e aí ele desliga a câmera e ele devolve a chave pro cara porque ele alugou aquele carro importado. Ou seja, ele tá trabalhando em cima de uma mentira. E o meu não, eu trabalho em cima da verdade. Então quando as pessoas chegam lá, mas e aí, Douglas, mas você investe? Eu falei, não, é isso, eu conto essa história que eu contei aqui lá, e é como é a verdade. Eu acho que quando você se mostra... a palavra é essa mesmo, transparente, né? Quando você se mostra assim, as pessoas veem a verdade e falam, legal, dá para entrar, vou conversar, vou confiar. E foi assim que eu vim aqui. Eu falei, cara, eu vou lá ver a verdade, vamos ver como é que funciona e tudo mais.
E foi isso a impressão que eu tive é a mesma que eu tô tendo quando eu tenho as pessoas desconfiando de mim. Então foi legal. Agora, com toda essa transparência, a gente fica muito mais tranquilo, né? É isso. Muito obrigado pela visita, querido. Muito prazer. Dá uma última mensagem aí pro povo. Muito legal, galera. Muito, muito bom. E, claro, eu acho que é só o começo, viu? Porque eu vejo muita coisa que dá pra gente fazer. Eu falei lá com o Gilbert. Que, nossa, o cara me deu umas ideias legais, então tem bastante coisa aí que dá para fazer. O MV também falou bastante com a gente. Então eu acho que essa vai ser só a primeira visita. Acho que vou ter outras visitas aqui em breve, com certeza. Ótimo. Prazerão recebê-lo, meu querido. Muito obrigado, valeu. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de conferir também o conteúdo, as aulas do nosso querido Douglas Imigrante Investidor. Dê aí seu Instagram, seus socials para o pessoal te seguir. Vamos lá. Como a gente começou, eu me apresentei como um professor para brasileiros fora do Brasil, mas assim, nada impede de um brasileiro no Brasil também fazer aulas comigo, não tem problema. Na verdade, ele tem até uma vantagem, porque eu posso dar aula para ele investir no Brasil, e se ele falar, Douglas, eu quero ir embora, um dia eu tenho o sonho de ser imigrante, eu quero morar na Austrália, em Luxemburgo, em Kuala Lumpur, onde ele quiser, ele vai ter essa oportunidade também de já ir preparado para trabalhar com investimentos. Então, se você é brasileiro, se você está em Minas, está em Belo Horizonte, se você está no Ceará, não importa. Você pode também entrar em contato comigo e a gente vai fazer o melhor trabalho para que você aprenda a investir com a gente. Então, dá para fazer isso daí também. Então, não é só para o brasileiro que está lá fora, não. Tem para cá, para a galera também. Santo de casa faz milagre também. Opa, aqui faz. Boa. É isso, pessoal. Estamos aqui por longo prazo. Valeu, galera. E eu espero que vocês estejam também. Valeu.